Quero saudar a todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus e mais uma vez nos encontramos para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Fico agradecido a Deus por este dia de vida, por este momento que vamos ter estudando a Bíblia e agradecido a cada um de vocês, onde quer que vocês estejam, acompanhando os estudos diariamente. Nós ficamos felizes por você estar aí estudando a Bíblia conosco. Também nós queremos agradecer a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. Aqueles que ainda não são inscritos, inscrevam-se também. É só entrar no YouTube, digitar Hora Tranquila e vocês então vão ali encontrar a nossa página e tem letras vermelhas escrito inscrever-se. É só clicar ali e já estará inscrito. Compartilhe com outras pessoas e vamos juntos fazendo com que o canal cresça para a honra e glória do nosso Deus, alcançando outros lugares, outras pessoas que também precisam ouvir do amor de Deus. Nós queremos aqui mandar um alô especial a vocês que nos escrevem. A Rosa Jesus sempre está nos ouvindo, também o Carlos César Álvares, a Renilda Bispo, Nelma Gomes, de Alto Caparaó, em Minas Gerais, Danilo Correia, é de Socorro, em São Paulo, Glenivaldo e família, de Lauro de Freitas, na Bahia, Cida Oliveira, é de Armação dos Búzios, em Rio de Janeiro, também Sandra Serrão Menezes, é de Manaus, e os irmãos da Igreja do Parque São Pedro II. Agradecemos a todos vocês e iremos orar ao nosso Deus. Santo Deus e Pai que estás nos céus, estamos agradecidos por este dia que estás nos concedendo, agradecido por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos compreender a Tua vontade para com cada um de nós. Pedimos as bênçãos para todos os irmãos e amigos onde quer que estejam e também especialmente os que pedem orações. Faça a Tua vontade na vida dessas pessoas e não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade ao estudo que iniciamos domingo. Estamos na série que tem como título Escolhidos para uma Missão. E para que nós possamos entender um pouco do plano de Deus para cada um de nós, nós estamos pegando parte da história do povo de Israel, que havia sido levado cativo para a Babilônia, e segundo as profecias de Jeremias, eles passariam ali 70 anos no cativeiro. E Daniel, os seus 3 companheiros, também foram levados nessa ocasião como cativos, e ali eles permaneceram até o fim de suas vidas. Babilônia estava dominando nesta época que houve o início do cativeiro, e depois a Medopérsia tomou o reino de Babilônia, e então, na época em que a Medopérsia estava dominando o mundo, foi quando surgiram os decretos para que o povo judeu pudesse voltar para Jerusalém, porque já estava terminando os 70 anos de cativeiro. O primeiro decreto, quem estava liderando a volta dos exilados foi Zorobabel, e como nós já vimos, poucos voltaram, alguns sacerdotes, levitas, alguém que trabalhava ministrando na casa de Deus, e alguns outros judeus também retornaram. Agora, quando houve o segundo decreto, que foi por Artaxerxes, está registrado em Esdras, capítulo 7, versos 11 até o verso 28. Ali está o decreto de Artaxerxes. E então, o rei Artaxerxes, ele ordenou que dessem os tesoureiros do reino da Medopérsia, dessem pratas, dessem ouro, dessem muitas coisas para que os judeus pudessem levar para ajudar na reconstrução de Jerusalém e também na construção do templo. E o rei então aconselhou a todos aqueles que estavam dispostos, especialmente aqueles que eram da linhagem sacerdotal, a fazer
a viagem então para Jerusalém. E haviam aqueles que esperavam a oportunidade de começar uma nova vida na terra natal de seus ancestrais, porque a maioria agora desses judeus que estavam voltando para Jerusalém haviam nascido ali no reino da Babilônia, na Medopérsia, e eles então queriam voltar para a terra dos seus ancestrais, né, daqueles que foram levados escravos na ocasião, e recomeçar ali uma nova vida. Era uma oportunidade que eles estavam tendo. Os tesoureiros do reino de Medopérsia deviam conceder a Esdras tudo o que fosse preciso para restaurar a cidade. Está em Esdras 7, versos 27, dizendo ali que era para ornar a casa do Senhor, para ornamentar, para embelezar. E é interessante que o rei, ele tinha esse interesse pela reconstrução da cidade, a reconstrução do templo. Isso não quer dizer que ele passou a crer no Deus de Israel. É como eu disse, ele apenas queria apaziguar mais um dos deuses que eles na época criam que existia, não é? Porque cada um tinha o seu Deus. Cada nação, cada povo que havia sido dominado, né, pela Medopérsia, tinha o seu Deus. E então, normalmente, esses reis, né, Artaxerxes, Dario e outros, eram reis pagãos, não criam em Deus, criam em vários deuses. E este povo, então, de Israel, para eles, era apenas mais um Deus que eles tinham. Então, em Esdras 7, 23, nos diz que Artaxerxes, ele não queria que esse Deus de Israel, que era considerado um Deus local, não se zangasse com ele, com o rei e com seus filhos. E, além do mais, é interessante nós observarmos que 457 a.C. foi quando surgiu esse decreto do rei Artaxerxes, e aí começa então contar o período das 2.300 tardes e manhãs. Esse ano de 457 a.C. é também o ano que teve uma revolta egípcia contra o reino da Medopérsia, e o rei Artaxerxes, promulgando esse decreto para que o povo de Israel voltasse para Jerusalém, ele ia ter o apoio deles se houvesse uma guerra contra os egípcios. E além do mais, como eu disse, buscando receber desse Deus, que não era considerado por ele um Deus que nós cremos, mas que obtivesse desse Deus uma bênção nesse conflito que porventura viesse a existir contra os egípcios. Então, Esdras e Neemias foram pessoas que estiveram à frente, liderando o grupo para poderem retornar a Jerusalém, e mesmo apesar de todos esses decretos e ordenanças do rei favorecendo o povo de Israel, nós vemos que, infelizmente, ele não passou a crer no nosso Deus, o Deus verdadeiro. Ele isso não o tornou um crente, assim como nós dizemos. Então, nós precisamos entender que Deus ele tem um plano para cada situação. O plano de Deus era que o povo passasse 70 anos cativos em Babilônia, e agora esse cativeiro estava terminando, e Deus usou pessoas que estavam dispostas a fazer a vontade dele, para que pudesse então estar à frente deste povo, deste grupo que estava retornando a Jerusalém. E Esdras, nós já falamos um pouco dele essa semana, mas amanhã no estudo nós vamos falar um pouco sobre a importância da educação que nos é confiada para que possamos educar os nossos filhos, educar a nossa família nos caminhos do Senhor, nos preceitos do Senhor. Por quê? Porque nós fomos escolhidos para uma missão. Deus, ele quer que nós exerçamos esta missão primeiro em nosso lar, na nossa família. E nós precisamos então ter esta consciência
que nós fomos escolhidos por Deus para realizarmos uma missão. E lembrando o que Jesus disse, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. João capítulo 15, verso 16. Que Deus nos abençoe.